bem-vindos ao Papo Certo aqui na RS Play TV. Eu sou o João Custódio e é um prazer estar aqui com vocês. Nós aqui no Papo Certo falamos muito sobre empreendedorismo, economia, gestão, finanças. Aqui o nosso papo é com quem realmente faz o Brasil acontecer. Nós estamos aqui no canal 524 da Claro TV e também nas redes sociais. O programa está no ar e vem com a gente. No programa de hoje nós vamos falar sobre as fronteiras, oportunidades de atração de novos negócios e exportação de serviços para outros estados e para outros países. E quem está conosco aqui hoje é o Rodrigo Hoffman. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, João. CEO da agência de comunicação JKR. Valeu pelo convite, brigadão. E temos aqui o Fabrício Forest, da Invest RS, e é diretor de atração de investimentos aqui no estado. Obrigado, João. Obrigado pelo convite. Um prazer aqui poder estar com vocês, dividir um pouco do que a agência Invest RS vem fazendo nesses 10 meses de vida da agência. Obrigado. 10 meses muito intensos aí, já de grandes transformações aqui no estado e já com notícias boas também, num curto espaço de tempo. Com certeza, com certeza. Vamos dividir algumas delas aqui. Com certeza a gente tem bastante novidade aí acontecendo no nosso estado. Tô curioso já para saber algumas novidades aí. Bom, e o Rodrigo, tu, uma agência de investimento, como é que... De marketing, né? De comunicação. Quais são os primeiros passos que tu acha que uma empresa de serviços que está pensando em expandir para o exterior? Olha, João, eu acredito que a primeira ideia, um dos cuidados que tem que ter é ter que estar com muita gestão embarcada, né? Processos bem definidos. O mercado fora do país, principalmente os países que têm um PIB per capita maior que o do Brasil, né, que é quase toda a Europa, Estados Unidos, Canadá, etc., são pessoas um pouco mais exigentes profissionalmente falando, né, consumidores mais exigentes na questão de prazo, né, quinta é quinta, terça é terça, então, né, duas é duas. Então, assim, a gente aqui tem muito quero te entregar até sexta, né, a gente já tem essa frase, né, do tipo, talvez entregue, talvez não, cara, lá fora não vai dar. Então, talvez dar aquela arrumada na casa, garantir o processo bem definido. Né? Não quero botar um banho de água fria, mas acho que vale a pena esse cuidado. E depois disso, é ir com coragem. A nossa agência, pelo menos, trabalhou muito o semear. Né? Tem empresas que vão, ainda mais quando tem aporte de investimento, já vão com um pouco mais de estrutura, mais robustas. A nossa sempre trabalhou no passinho de formiguinha, ou devagar e sempre. E o que a gente fez, que eu acho que eu quero aprofundar depois com mais calma, foi a própria parceria com a Apex, tratar com as embaixadas brasileiras lá fora. Foram coisas que nos atalharam bastante também. Mas o principal desafio para ficar assim numa linha, que pelo menos para a gente funciona muito, é ter uma pessoa lá. No mínimo, uma pessoa naquele país. Então hoje nós temos empresa constituída Estados Unidos, Canadá, Romênia e Polônia. E em todos esses países tem uma pessoa que é da JKR. Uma. Então, e o resto, toda a força de trabalho, a galera daqui. No Canadá são 3, mas no resto tudo uma. Para quê? Para que a pessoa não veja a minha agência lá do Brasil. Não, a minha agência tem uma pessoa daqui, que em 5 minutos vem aqui tomar um cafezinho. Então isso pra gente, na questão da quebra cultural, de ter algo local e estar próximo do cliente, pra gente foi uma questão muito fundamental. Lembrando, exportação de serviço. Na de produto, talvez não. Mas na de serviço, que é fazer à distância, comunicação, marketing, arquitetura, consultoria de sei lá o quê, uma pessoa lá pra gente, pelo menos, tem sido fundamental. Sabe que eu acho que também foi uma questão dessa questão da cultural, né? Eu acho importante, se tu tá pensando em ir para um país, tu conhecer como é que é a cultura daquele país. Porque daqui a pouco tu pode cometer gafes também, né? E entender o mercado. Eu dou um exemplo de um cliente nosso que, no caso, ele veio para o Rio Grande do Sul, uma empresa da Argentina de moda, cintos, bolsas, casacos de couro, tudo de couro. E veio se instalou nos 2 principais shoppings aqui de Porto Alegre. E eu sou contador, não sei muito de moda, né? Mas quando eu cheguei lá fui ver a vitrine, né? Tinha assim, tinha sapatos também. Sapatos que, tipo, eu não via nenhuma pessoa no Brasil utilizando. A vitrine meio mais escura. Né? Tu olha, meio diferente que se tu olhar as outras lojas do shopping aqui. Primeiro, esses tênis que tu tá tendo aqui, solado desse altura, não vê nenhuma mulher usando aqui esse sapato
dessa altura. Então, no caso desse cliente, ele entendeu, achava que chegar no Brasil, no mercado de varejo, era só chegar, abrir as portas e estava tudo certo. E não se preocupou, e daqui a pouco se preocupar com a moda do Brasil, que é diferente da moda hispânica, né? Então, essa preparação da cultura e de conhecer o mercado, e daqui a pouco deve ter também diferenças de uma agência de como oferecer serviço e como entregar serviços no Canadá, nos Estados Unidos, na Hungria, deve ter suas diferenças. Eu vejo muito assim, ó, quando fala de cultura, às vezes parece uma coisa tão abstrata e macro, assim, cultura no sentido de, a gente sabe, por exemplo, que os asiáticos vão te entregar uma coisa, te entregam com as duas mãos, né, mais carinho, vai te entregar um negócio com as duas mãos, né, que te entregar com uma mão só parece estar jogando. Eu acho que essa questão cultural, assim, mais ampla, eu vou até trazer para uma coisa mais objetiva, é saber onde aquela rua dá, sabe, para fazer marketing, tu tá vivendo, trabalhando com pessoas, e as pessoas estão vivendo sua rotina, no dia a dia, consumindo produtos e serviços. Então, saber onde é que aquela rua dá. Saber que, por exemplo, a gente sabe o que representa ir para o verão e ir para Atlântida, ou ir para Cidreira. A gente sabe o que é ir para a Serra, ir para Gramado, ou ir para Nova Petrópolis. A gente sabe. Isso não é a cultura no sentido macro, é a questão do ser local, de entender como é que as coisas interagem com as pessoas na vida real. Sabe, muitas vezes, inclusive, a nossa agência atende a Ambev em adaptação de campanhas nacionais para cá. Então vem o cara lá de São Paulo e fala assim, a gente quer essa experimentação de produto, a gente quer fazer domingo na Redenção. Daí a gente fala, não, isso aqui é para Orla. Tu quer experimentar uma coisinha que é uma ice lá, e na Redenção não tá essa galera. Na Orla tá. Como é que o cara de São Paulo vai saber? Então a campanha vem toda pronta de São Paulo, com o influenciador, com a latinha, né? A nossa agência não é, eu gostaria muito que fosse, mas não é a agência, né? O cérebro das marcas da Ambev, mas na hora de desdobrar, deixa com quem é local, né? Então por isso, ter essa proximidade, pô, às vezes fica mais custoso, né? A gente vai falar aqui de investimento, é muito mais caro, ter uma pessoa lá recebendo, etc. Mas enfim, quer fazer, faz bem feito, né, João? Então, tem isso. E Fabrício, e na tua visão, assim, qual o principal benefício, né, para quem está no Brasil, empresário brasileiro, está pensando em ir para o exterior? E como é que daqui a pouco até, você que investe, trabalha bastante com atração, não sei se ela também ajuda o empresário gaúcho também para fora. Perfeito, João. Primeiro, para contextualizar um pouco a Invest RS, né, a agência Invest RS era uma agência de desenvolvimento do Estado, uma agência privada de interesse público. A gente atua basicamente em 3 pilares, né? Atração de investimentos, onde a agência se foca em 12 setores prioritários aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Esses setores foram definidos através de um estudo da consultoria McKinsey, que foi contratada pelo estado para fazer um mergulho profundo no estado e identificar as oportunidades onde o estado deveria se focar nos próximos anos aí para ter uma alavancagem do PIB e da competitividade do estado. Então, a gente nasce dentro desse contexto do Plano de Desenvolvimento Inclusivo e Sustentável para atuar na atração de investimentos nesses 12 setores, né? Então, a gente sabe que os 12 setores eles não têm o mapa de calor, o mesmo aquecimento de todos ao mesmo tempo. A gente sabe que dentro desses 12 setores tem setores que estão mais aquecidos e menos aquecidos, e a gente normalmente atua nos projetos de médio e grande porte, tá? Então, essa é a vertical de atração de investimentos da agência. Na promoção comercial é exatamente ao contrário. A agência nasce com o intuito de fazer promoção comercial de pequenas e médias empresas, né? Por quê? Porque a gente entende que primeiro que as grandes empresas super bem-sucedidas gaúchas aqui, poderia mencionar Tramontina, Marco Polo, Randon, essas empresas já estão internacionalizadas, já sabem fazer, fazem muito bem, são reconhecidas mundialmente pelo que fazem, né? Agora, a gente sabe que se a gente tiver sucesso e puder apoiar as médias e pequenas empresas do Rio Grande do Sul nos produtos premium que elas produzem, a gente não vai mudar o ponteiro do PIB do estado do Rio Grande do Sul, mas vai mudar com certeza a realidade onde elas estão localizadas, né? Então vamos dar um exemplo, azeite de oliva, né? O azeite de oliva, se a gente conseguir vender toda a produção do azeite de oliva produzido no Rio Grande do Sul para o exterior, provavelmente não vai fazer uma diferença muito grande no PIB, mas vai fazer certamente uma diferença muito grande na região onde eles estão localizados, né? Então, a gente atua muito nesse segundo pilar, na promoção de exportação, sobretudo, desses produtos premium gaúcho. A gente tem uma parênteses aqui, estava aqui o Rafael, da Quinta das Oliveiras, claro. E ele falou que tem premiações internacionais, Sim. E tem no mercado que já produz azeite de oliva há 200 anos. Então, tem pequenos nichos, claro que vai crescer com o tempo. Perfeito. Né?
Perfeito. Então a gente faz isso para azeite de oliva, a gente faz junto com o vinho, suco de uva, enfim, esses que a gente chama de produtos de nicho ou produtos premium do Rio Grande do Sul. E um terceiro pilar que a gente trabalha muito é na promoção da imagem do Estado, né? Que é de levar a notícia de, primeiro, que a Invest RS nasceu, né? Que nós nascemos desse contexto que eu acabei de falar, que a gente está fazendo esse trabalho e que o Rio Grande do Sul está num momento diferente, sim. Né? A gente sabe que o Rio Grande do Sul enfrentou algumas dificuldades num passado não muito distante, mas conseguiu equalizar e equilibrar, mesmo que seja um equilíbrio talvez frágil, de certo ponto de vista, fiscal do Estado, mas é um novo momento do Rio Grande do Sul, onde o Rio Grande do Sul pode oferecer oportunidades para investimentos e para muitas coisas que vêm sendo feitas no Estado. A gente também tem levado muita mensagem, a gente não nega e a gente não quer esconder que a gente passou pelas enchentes, que a gente passou, etc., mas a gente também quer dizer que passou. A gente sabe que tem muito trabalho para ser feito, mas a gente olha para frente, a gente olha o copo meio cheio, né? Em vez de ficar olhando o copo meio vazio, e avança e faz o que tem que ser feito e mostra as oportunidades e as possibilidades que o Estado do Rio Grande do Sul tem. E são muitas. Né? Então a gente tem trabalhado muito nesse sentido também, com muita estratégia, muita inteligência e atuando com o foco, obviamente, bem ajustado para atrair os investimentos que a gente quer para o Estado e fazer a promoção comercial. Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, eu acho que vai muito na linha do que foi dito aqui antes. A exportação, talvez o primeiro benefício que a exportação vai trazer para um exportador é o aumento da competitividade. É atingir isso que foi dito antes. O mercado lá fora, ele é mais exigente. O mercado lá fora, ele trabalha num outro nível, num outro ritmo, numa outra velocidade. E no momento que tu consegue ser competitivo, seja na qualidade do produto, seja no preço, seja na entrega, na promoção e etc., certamente tu vai ter um grande diferencial no mercado que tu já atua. Porque, fazendo uma comparação, é a mesma coisa que tu jogar gauchão, jogar Campeonato Brasileiro ou jogar Champions League. Se tu é o cara que consegue jogar Champions League num bom nível, provavelmente o gauchão tu vai tirar de letra. Eu dou esse exemplo o tempo todo lá na agência. Então é isso. É perfeito. Tu vai tirar de letra jogar nível. um gauchão, né? Tu vai estar jogando em outro nível. E tu vai estar antenado e atualizado sobre o que está acontecendo no mundo inteiro. Porque o teu cliente vai te demandar isso, né? Se o teu competidor passa a ser global. Então, um competidor teu que vai entregar um produto com uma embalagem mais inovadora, com um preço mais adequado, com alguma coisa que tenha sido uma mudança que ele tenha percebido lá e conseguido atingir, o teu cliente vai te ligar no outro dia e vai demandar, dizer, o meu fornecedor lá do Egito acabou de me entregar aqui com uma embalagem XYZ num preço H que está melhor que o teu. E, dá teus pulos aí, senão tu tá fora. Né? Então vai ser daí a partir da qualificação de mão de obra, de qualificação de fornecedores e etc. E tu tem que ir acompanhando o mercado. E se tu tá conseguindo competir com esse cara que é o egípcio ou qualquer um de outro lugar do mundo, certamente tu vai estar habilitado para competir no teu mercado, no mercado local. Né? Mas essa cultura exportadora, ela tem que ser uma cultura implementada da alta gestão da empresa. Né? Isso tem que partir de cima para baixo. Tem que ser uma cultura e um planejamento estratégico. É mais que um produto. Inclusive, é mais que um produto, é mais que um mercado. Exato. É um pilar importante da empresa. Perfeito, tem que ser pensada uma estratégia como um todo, ou seja, a gestão da empresa tem que definir o planejamento estratégico e dizer, olha só, nos próximos 10, 15 anos nós vamos trabalhar para um mercado de exportação com X% da nossa produção. Né? A gente vai ter dias bons, dias ruins, a gente vai ter discussões aqui dentro, a gente vai ter que alterar a embalagem, vai ter que alterar preço, a gente vai ter que alterar fornecedor, vai ter que fazer um monte de coisa, mas eu preciso da compreensão de todos e todos entrarem no mesmo barco e remar para que esse projeto tenha sucesso. E não simplesmente depender do dólar estar a 5 ou a 6, se tiver a 6 eu exporto, se tiver a 5 eu não exporto, se o navio... Até porque 5 é bom, né? É isso. Então, mas se o navio cobrou 10 a mais no frete, eu já não quero mais mandar, não dá para ser assim. Sabe? Tem que ser um planejamento de médio e longo prazo para que as coisas funcionem de uma forma adequada e para que não haja frustração. Porque o pior que tem não é o cara não exportar. O pior que tem é o cara tentar uma primeira vez mal estruturada e mal planejada, se frustrar na exportação e voltar e dizer, cara, é muito complicado, não quero mais, esse mercado não é para mim e eu não quero mais exportar. O que não é verdade. Talvez com o apoio correto, com o direcionamento adequado, com a avaliação adequada do seu caso, ele vai conseguir atingir o mercado, que nem a gente estava falando aqui há pouco, no passinho de formiga ou no passo um pouco maior, cada um tem seu ritmo, cada um tem seu planejamento e tudo estruturado e feito com as ferramentas que a gente tem, tanto no estado quanto no Brasil, foi mencionado aqui. Eu não tenho dúvida que é um caminho que só vai trazer benefício para a empresa e não só a grana, a divisa
externa, é o dólar, mas ganho de competitividade, ganho de produtividade, mão de obra mais qualificada, enfim, são inúmeros os Tem benefícios. vários ganhos que a gente olha muito mais essa questão, vou aumentar meu faturamento, vou aumentar a produtividade, mas tem outros fatores que tu te prepara para tudo, né? Ter uma equipe mais qualificada, ter tua gestão mais refinada. Perfeito, perfeito. Tem outros ganhos que tu encaixa agora que a gente acaba meio esquecendo esses ganhos. Curioso, né? Porque ele comentou uma das coisas que ele mais deixou assim. Porque tem aquela que é bem explícita, né? Tu vai vender em dólar, vai vender em euro, vai ganhar mais, né? E muitas vezes isso é o que acontece mesmo, né? Por exemplo, o meu serviço que eu exporto, eu não ganho 5 vezes mais pelo fato do dólar estar 5 e pouco. Não é 5, né? Cada mercado acaba tendo a sua lógica de remuneração não diretamente vinculada aos 5 vezes. Claro. Não é porque lá, por exemplo, nos Estados Unidos, uma cerveja é 5 vezes mais caro, mas pode ser 7 vezes mais caro, porque o dólar é 5, mas ela tá tanto, né? Então, mas tu vê, o estudo de caso mostra que o leque de benefícios ele é tão grande que aquele que parece que é tipo, talvez o único, para ti tu citou de uma forma assim, passou assim, não, cara, tem até a questão da moeda. Sim. Né? E tu veio com toda uma outra questão de aperfeiçoamento. E eu queria pegar um gancho do Fabrício, que tem a ver com a conversa, que tem a ver com a qualificação do nosso empreendedor, do nosso empresário. E o Fabrício comentou de que o Rio Grande do Sul tem muita coisa, mostrou a força na questão das enchentes, com muita força mesmo, e né, a forma como a gente também foi acolhido pelo resto do país. Mas tem uma coisa legal que é a gente não vai mudar isso, não vai ser o meu discurso aqui que vai resolver, é óbvio que não, mas a gente aos pouquinhos mudando a própria mentalidade do que é o nosso estado. Hoje tu fala com o empresário e a gente está sempre citando os modelos de Santa Catarina e falando que lá as coisas estão bombando de um jeito, que aqui não tá. E mais antes ainda, infelizmente mais impregnado, se fala muito que o mercado do Rio Grande do Sul não se ajuda, se usa um termo de província, meio estranho, porque quase todos eram províncias antes, e a gente também era, meio que faz parte da nossa história, e foi província assim, o que tem a ver? Esse formato meio que nos colocando para baixo, eu juro por Deus que eu não enxergo, sabe, a gente tem Gramado forte como é, a gente tem Porto Alegre recebendo grandes eventos nacionais, a gente tem uma força estruturada, espalhada por todo o estado, e a gente fica muitas vezes se colocando como... eu ouço exemplos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o empresário muitas vezes não quer colaborar com o concorrente. Cara, em São Paulo não querem colaborar com o concorrente. Que papo é esse? Porque em São Paulo todo mundo se ajuda. Que São Paulo é esse que tu foi? Que São Paulo é esse que tu foi? Em São Paulo, um cara tá querendo uma coisa na rua, toda a família vai, todos os amigos vão pra ajudar. Que São Paulo é essa que tu conhece, que eu não conheço? Lá em São Paulo eu vejo extremamente competitiva, o cara abre um negócio, o amigo não vai, porque o amigo tá ocupado com as coisas dele. Então a gente fica colocando coisas que são inerentes ao ser humano, uma parte ruim, e coloca como se fosse a gente. E aí que eu acho que iniciativas como a Invest, de a gente qualificar, elas partem sim de um otimismo. Claro. Por trás de cada iniciativa, de cada aporte financeiro, tem alguém lá atrás que diz assim, vamos dar-lhe, vamos fazer. E outro, o tempo tá bom. E se chover, vamos com chuva. E a gente aqui fica nessa assim, aqui não dá pra vencer no Rio Grande do Sul. Aqui não dá. Cara, mas e essas grandes marcas? Tu acabou de citar algumas, a gente podia ficar aqui, 1 hora citando grande marca gaúcha. Que eu quero ver mostrar uma em Floripa. Vamos botar pro jogo? Vamos botar Curitiba pro jogo? Quer competir? Não, cara, vamos olhar pro lado um pouquinho. Curitiba tem a quantidade de marcas e de volume que a gente tem? Não tem. BH, que é muito maior que Porto Alegre, fica também ali, muito parecido com a gente, também tá fora do radar. Então eu acho que tem o RS no teu nome, né? Muito. Tem o RS no teu nome. É isso que a gente tem que ter um pouco mais de orgulho e de vontade, porque é essa vibração de dentro que faz com que depois a gente tome iniciativa, sabe? Mas eu tô plenamente de acordo, sabe que esses dias... Me irritei, só desculpa aí que eu... Não, num evento que eu fui esses tempos, eu fui acusado de ser muito otimista. Ali, Eu falei, tchê... É ruim, mas eu, inclusive, atualmente fui contratado para uma parte do nosso trabalho, do meu trabalho, é vender o Estado, né? Se eu não for otimista com o nosso Estado, né? Pelo amor de Deus, e a gente tem feito muito isso e eu posso te dar o depoimento. A gente, em 10 meses, andou aí mundo afora, em muitos países, tá? Ainda não em todos os continentes, mas quase todos a gente tem andado
E é a pura verdade. Quando a gente mostra tudo que a gente tem aqui, normalmente o pessoal fica absolutamente encantado e não fazia a menor ideia de tudo que tem aqui. Eu acho que a gente tem que começar a se vender melhor com exatamente esse espírito. A gente tem um monte de coisa legal aqui acontecendo. Perfeito. A gente tem um monte de oportunidade de investimento acontecendo aqui. A gente teve agora na Semana Caldeira, a gente da Invest, em parceria com o Caldeira, etc., trouxemos 6 jornalistas europeus para participar da Semana Caldeira, depois fizeram um tour aí pelo interior do estado, levamos eles em algumas empresas para conhecer. Os caras ficaram absolutamente apaixonados. Eles não faziam ideia de tudo que tinha aqui, do ecossistema que está se desenvolvendo aqui, das empresas que a gente tinha aqui, a tecnologia que tem aqui, né? E os caras voltaram para a Europa, provavelmente no futuro próximo, aí vocês vão ver, vai sair matérias em jornais importantes, em revistas importantes europeias, os caras dizendo que jamais esperavam encontrar o que eles encontraram aqui. E esse é o relato que a gente escuta em muitos lugares que a gente vai, mostrando o que a gente tem de possibilidade de investimento, mostrando o Rio Grande do Sul, mostrando as coisas que a gente tem aqui. Óbvio que a gente tem, esses dias eu falei, a gente não é cego, eu não sou não é perfeito. imbecil. Eu sei que a gente tem coisas para fazer, eu sei que a gente tem investimentos que precisam ser feitos, eu sei que a gente tem coisa para melhorar, né? Mas a gente também tem muita coisa legal aqui. A gente tem muita oportunidade de investimento, oportunidade de negócio, mão de obra qualificada, a gente tem muita coisa bacana aqui, então a gente tem levado muito essa notícia aí para fora e o sentimento é esse mesmo, mas tem que começar por nós mesmos. A gente tem que ter essa postura de valorizar o bom e não valorizar o ruim. Daqui a pouco até no churrasco, entendeu? Daqui a pouco até no coquetel, o amigo assim, Porto Alegre ali é difícil vencer. Pedro, tu quer uma lista de... Tu não conseguiu vencer então? É tu? Porque tu quer uma lista de empresário que venceu em Porto Alegre? Tu quer a lista de empresário das incorporadoras, das redes de farmácia, da rede de supermercado, na parte da educação, na parte de... Pô, tu quer ter uma lista gigantesca. Se tu não venceu em Porto Alegre, se tu não venceu no Rio Grande do Sul, cara, meus pêsames. Mas falar que não se vence no Rio Grande do Sul, só um pouquinho, tu não venceu. Então, é um tipo de coisa que é até curiosa, pô, no churrasco o cara fala, que geralmente a gente só concorda, né? Mas, cara, eu acho que não... Não polemizar no churrasco. Ainda mais tomando Rodrigo, não convidem o Rodrigo pro churrasco, porque ao invés de falar assim, é verdade, ele fica enchendo o saco. Não, cara, mas eu acho assim, não, vamos... É que normalizou, entendeu? Normalizou falar isso, um falar mal, do outro falar mal, e aí vai todo mundo pra casa assim, Cara, isso permeia a nossa cabeça. Claro. Tu vai pra casa pensando, eu tava lá no meio do churrasco, eu falei que tá muito ruim, e o cara do troço falou que é ruim, o outro falou que é ruim, e aí vão falar assim, Rodrigo, Fabrício, tu quer aportar o dinheiro aqui em Gramado ou na Serra Catarinense? Tu vai dizer, na Serra Catarinense, cara. Que Serra Catarinense? Todo respeito ao pessoal de lá, mas valeu, né? Não tem como largar. Para pegar o gancho aí de churrasco, bebida e desconsideração, a gente apoiou os produtores de cachaça numa feira, na maior feira brasileira de cachaça que teve em Minas Gerais. Foram vários produtores gaúchos aqui lá, e um dia eu estive lá na feira, percorri a feira e conversei com o pessoal lá para também, né, pescar um pouco o que está acontecendo no setor, e foi unânime. O pessoal espera os expositores gaúchos, Minas Gerais, tá? Esperam os expositores gaúchos e tem alguns produtores gaúchos que são, inclusive, referência para os mineiros. Que eles dizem, não, eu espero para ver o que o fulano e Beltrano aqui, as cachaceiras vão trazer esse ano, para ver o que tem de embalagem, o que tem de novidade, para a gente ver o que vocês estão fazendo, porque o mercado gaúcho de cachaça hoje já é referência para a gente. Ou seja, sabe, cachaça gaúcha sendo referência em Minas Gerais, ou seja, cara, a gente trouxe um exemplo aqui minúsculo, mas tem muita coisa boa sendo feita aqui, muita oportunidade para se investir no estado, a gente está super bem posicionado em vários setores, a gente tem uma questão de transição energética aí acontecendo no mundo inteiro, que, enfim, depois a gente pode entrar nesse assunto, que o Rio Grande do Sul está extremamente bem posicionado para receber investimentos aí em empresas que demandam energia elétrica, sobretudo verde, limpa. Então a gente tem muita oportunidade, muita possibilidade e a gente tem que se comunicar melhor, a gente tem que falar melhor das nossas coisas, a gente brinca, né, que a gente faz e não divulga, não fala, então a gente tem que falar, tem que divulgar as coisas boas que estão acontecendo aqui e tem muita coisa boa acontecendo aqui. E Rodrigo, uma pergunta, como é que tu acha que uma agência internacional pode ajudar o empresário, o empreendedor a exportar e colocar o seu produto ou serviço no exterior? Na verdade, o que uma agência que tem a expertise no exterior vai acabar ajudando tem as questões até mesmo técnicas, né? A gente um dia desses a gente está no Canadá já há alguns anos e a gente fez um site de uma empresa de brasileiros
né, que começou a trabalhar lá no Canadá. E no Canadá tem uma regulamentação técnica para site. Que, da mesma forma que a gente entra no site aqui da prefeitura, do governo do estado, que tem uma partezinha de botões assim para áudio, uma parte para mudar o contraste do site ficar todo mudar, ficar preto, branco, por pessoas que têm algum tipo de fotossensibilidade, no Canadá é lei. E a multa é pesada. É normal isso aí, né? São as leis de cada lugar. E aí, por exemplo, se eles querem começar a operar lá, criam um site e coloca lá, daqui a pouco pode acontecer uma notificação. Não sei se a multa já viria de cara, mas daqui a pouco vem uma notificação. A notificação vai no e-mail que tu não viu, deu 30 dias, 60 dias, tá tomando uma multa pesadíssima em dólar canadense, que é 4 e alguma coisa. E aí daqui a pouco essa multa já te desanimou de ir para lá. Né? Então as questões técnicas também, de entender como é que o marketing funciona naquele lugar, e as questões mesmo, como a gente já falou aqui, até mesmo de adaptação, né? Pelo menos na minha área do marketing, isso é um pouco de, vamos dizer assim, de sorte, circunstância que a gente tem, porque o mercado é muito parecido, né? Porque lá no Canadá se usa o Instagram, se usa o TikTok, se usa o LinkedIn, então tirando um pouco a China, o resto do mundo todo utiliza as mesmas redes sociais, né? Mas vai acabar tendo uma forma diferente de atuar aqui e ali, e essa adaptação a gente pode ajudar bastante, né? Por exemplo, a gente faz muito no cara da embalagem, né? Lembrando, ter uma pessoa lá faz ela andar pelas gôndolas do supermercado e entender como é que toda vez que tu faz uma embalagem, tu tem que fazer um estudo de prateleira e entender como é que a tua marca vai ficar posicionada no meio dos concorrentes. Porque tem toda uma questão de comportamento do consumidor, que ele escolhe em poucos segundos ali e tal, e tem que chamar atenção, mas de uma forma específica e tal. Então, o trabalho da agência de marketing para quem vai trabalhar lá fora é trazer aquele conhecimento técnico que não só também é necessário aqui no Brasil, como com a adaptação ainda mais da agência que já atua lá há algum tempo, né? Então, eu acho que se tudo já é mais difícil sem uma empresa de marketing, exportar o seu produto ou serviço vai ficar mais difícil ainda, né? Trabalhar sua imagem, trabalhar sua marca, lembrar de como que tu vai atuar em rede, né, na tua comunidade, quais são as marcas que tu vai colaborar, quais influenciadores tu vai contratar para trazer um pouco mais de credibilidade, de prova social, de presença digital. Então, por isso eu acredito que a agência seja, né, pode ser uma grande, pode ser uma pequena, mas alguém com conhecimento técnico legal para estar junto contigo, cuidando do teu pilar marca. Aí tem um bom advogado, cuidando do teu pilar compliance, contratos, etc. Um bom contador, bom, a tua empresa na verdade faz muitos serviços, né, nas tuas empresas, mas o exemplo da contabilidade, para entender como é que vai ter o melhor proveito da questão fiscal. Que tipo de trabalho tu pode fazer para que tu possa, de forma ética e honesta, pagar menos imposto, que é a briga do empresário sempre essa, né? Como é que eu não sonego, mas como também que eu posso fazer de uma forma inteligente o aproveitamento dos recursos que eu estou recebendo, né? Então, tu ter gente técnica na tua volta, ter boas pessoas na volta, sempre ajuda muito, né, João? Fabrício, e para quem também está pensando em exportar, existe algum incentivo ou algum incentivo fiscal, alguma linha de crédito especial para quem de repente está pensando em exportar hoje, sabe? Sim, existe. Tem várias ferramentas no que diz respeito a incentivo e financiamento para exportações que estão disponíveis, né? Os próprios bancos federais têm linhas de crédito aí que a gente chama de financiamento pré-embarque, pós-embarque, que são linhas que normalmente têm uma taxa de juros diferenciadas e que o exportador pode contratar, como eu disse, pré-embarque ou pós-embarque. Né? A gente tem alguns incentivos tributários, que a exportação, claro, é isenta de ICMS, é isenta de PIS, COFINS, etc., que também dá uma competitividade maior para o produto no exterior. E, recentemente, o governo federal ressuscitou um programa que se chamava Reintegra no passado, que dava direito, né, a 3% aí de restituição de impostos que incidiam sobre a cadeia exportadora. Esse programa tinha sido quase que enterrado no passado, e ele agora renasceu com o nome Acredita Exportação, alguma coisa assim, mas é mais focado, inclusive, para pequenas e médias e empresas do Simples, inclusive, que volta a dar esses 3% aí de benefício, né, de restituição tributária, que tu pode usar como crédito para pagar os impostos, ou pedir simplesmente a restituição monetária disso para pequenos e médios exportadores e do Simples também. Mas sim, existem várias ferramentas financeiras aí que podem beneficiar
e ajudar o exportador com taxas normalmente mais competitivas do que a taxa que tu pegaria no banco para uma operação de capital de giro normal. Tá? A exportação faz isso porque normalmente pega como garantia as tuas exportações e os recebíveis em dólar que tu tem do teu eventual cliente lá fora. Então o banco acaba conseguindo fazer uma situação, um pacote que fique mais atrativo, mais competitivo e menos custoso para o exportador. Aqui no Rio Grande do Sul, o BRDE, que é um banco que está aqui, faz muito isso também, tem linhas para exportadores aí mais competitivas e oferece serviço. Então sim, o exportador ele tem acesso, por estar vendendo e recebendo em dólares, a linhas de financiamento com taxas mais competitivas do que o mercado normal e tradicional que a gente tem dentro do Brasil. Rodrigo, e a questão, tipo, de tu até comentou antes, né, de vou receber numa moeda mais forte e vou ganhar 5 vezes mais, mas tu também tem custos em dólar também, quando tu vai fazer uma promoção, vai contratar um influencer no Canadá ou nos Estados Unidos, também tem o custo em dólar. Tem uma pessoa lá que também que está full time lá, que também recebe em dólar. E como é que tu faz para cobrar esses serviços? Como tu comentou, né? A gente agora, por exemplo, em maio do ano que vem, eu vou dar uma palestra na Romênia, em Bucareste, e a convidado da Embaixada Brasileira na Romênia. Mas os custos vão ser nossos, né? Da agência. Então, é um investimento. Eu não vou ganhar R$1 para dar essa palestra. Eu vou gastar dinheiro para dar essa palestra. Essas palestras são algumas e eu vou investir, né? E esse investimento ele é em euro, né? Desde a passagem, desde a hospedagem e toda a situação lá. Então, ela é um pouco compatível, né? Como toda vez que a gente empreende, a gente está, de certa forma, sempre tem um pouco de risco. Muitas vezes é bom só calcular o risco do tipo, a minha empresa, ela tem condições financeiras, lastro para investir nisso, isso não dá em nada. Se não dá em nada, eu passei na Romênia, eu adoro viajar, entendeu? E amo as relações que eu tenho com a Embaixada Brasileira lá. Inclusive, eu queria, se tu me permitir, João, esse pequeno parênteses de que as embaixadas brasileiras, as que eu comuniquei, algumas delas, eu posso citar aqui a da Dinamarca, Romênia, Polônia, Eslováquia, na sede ali em Bratislava, Irlanda. Inacreditável o empresário brasileiro sendo recebido na embaixada. Eu fiquei abismado e eu fiquei muito... A gente reclama tanto do serviço público, né? A embaixada lá é um serviço público. Não. São funcionários públicos, é um espaço brasileiro, né, que é do dinheiro do contribuinte, e o nível de acolhimento, que é a JKR, não é a grandíssima empresa, tudo bem, eu fiquei pensando, puta, minha empresa, né, tem 50 funcionários, é uma empresa porte médio, sendo recebida dessa forma, muito bem recebido. Então, uma coisa para lembrar isso, que não são todas, não dá para cravar aqui, pessoal, é o seguinte, ó, ligou para uma embaixada brasileira, vão dar todo o suporte. Cara, não vão. Aí começam tu ter os parceiros. Investimento, a embaixada brasileira em Bucareste não vai te dar dinheiro, né? Sim. Mas o que ele vai fazer? Ele vai te colocar numa reunião com empresários sem te cobrar. Sem cobrar. E eles estão assim, ó, tu fala com eles, claro, eles entendem, daqui a pouco são pessoas, são funcionários, não são robôs, eles entendem daqui a pouco a tua vontade genuína, deve ter questão ali de daqui a pouco até empatia ou não, eu não sei, eu não tenho estudo de caso, eu tenho experiência única. Mas assim, ó, eu chego a falar, tem a Beatrice, da embaixada em Bucareste, que ela assim, ó, tá, seguinte, da última vez que eu fui pra Romênia, ela, já consegui 4 reuniões pra ti com empresários daqui, tá? E outra, eu vou te colocar aqui, tem uma taxa de Câmara de Comércio, que eles cobram 3.000 euros, mas pra ti a gente já vai isentar. E eu fiquei até pensando, a gente fica pensando, mas que horas que ela vai... Me dá um golpe, cadê a... Que horas que ela vai falar, bah, tô te ajudando isso aqui, nem tinha que estar fazendo. Sim. Que horas que ela vai dizer Não disse até agora, faz 2 anos a parceria, não vai dizer mais. Não vai, eu queria aproveitar esse teu gancho, sabe que nós lá na Invest interagimos muito com essas embaixadas também, mundo afora, e eu antes da Invest também já interagia bastante, eu já disse para as que eu tive contato também, eu sou fã do corpo diplomático brasileiro, prestam um serviço e um trabalho espetacular no exterior, são pessoas extremamente qualificadas, e normalmente, que nem eu disse, eu não conheço todas as embaixadas do Brasil no mundo, né, mas conheço várias,
e todas as que eu conheço é esse mesmo nível de tratamento, mesmo nível de acolhimento e de profissionalismo. Realmente o corpo diplomático do Itamaraty, do Brasil, aí, através das embaixadas e dos consulados no exterior, eles prestam um trabalho espetacular e eles têm que ser acessados, né? E eles são um serviço público que está aí, a gente mesmo como agência faz muita parceria com as embaixadas e os consulados, e normalmente o nível de serviço é exatamente esse, o nível de acolhimento é esse, existe uma vontade que as coisas deem certo e eles trabalham realmente para que as coisas funcionem e avancem conforme o empresário, o empreendedor, ou enfim, quem entra em contato com a embaixada queira. Obviamente eles não conseguem fazer tudo e nem poderiam fazer tudo, mas o que está dentro do alcance dos braços deles, assim, normalmente o corpo diplomático do Brasil realmente funciona muito bem no exterior. Isso te dá, assim, João, o que eu fico imaginando, tá? Eu posso falar muito do meu sentimento, bem do meu sentimento. De chegar naquele lugar e aí quando tu é bem acolhido, de novo a gente tá falando um pouco de energia, de otimismo. Não existe gestão nem processo sem coração. E tudo parte do coração. Não vem a gestão primeiro, depois de bem gestão e eficiência, tu falar assim, ó, que legal, que vontade. Primeiro vem aqui vontade para depois acontecer. E tu chegar numa embaixada lá, e é o seguinte, ó, não é papo aqui, pode procurar embaixada, se der errado, depois manda e-mail aqui pro pessoal do Papo Certo, fala, pô, aquele Rodrigo Fabrício lá fala de embaixada, contatei 15 lá, ninguém me respondeu, azar, pode mandar, a gente tá colocando aqui o nosso nome em jogo para dizer, claro, a gente não garantiu nada, teve, né? Foi o que a gente teve. A gente não é o Fabrício aqui em parceria falando que a gente fez um levantamento de 15 mil pessoas procurar a embaixada, tantos por cento, mas no peso, aqui estamos em 100%. Né, entendeu? Assim, ó, bem atendidos. As nossas experiências pessoais, né? Pessoais. As nossas experiências pessoais têm sido sempre nesse aí, sentido. Assim, tu chegar num lugar tão distante como é Varsóvia, e aí te receberem e falar, não, vem aqui. A primeira vez eu fui recebido pelo embaixador, porque lá eles estão lá para isso. E eu pensei, não tô nem com a roupa, né? Aí eu falei para ele assim, putz, eu não achei que eu ia falar com o embaixador, porque eu sou um cara nesse sentido muito disciplinado, né? Para vir num programa assim, eu gosto de vir à vontade como eu venho trabalhar, mas quando tem uma situação de encontrar, né, um diplomata, eu pensei numa situação de... Aí ele assim, pô, Rodrigo, tu é do marketing, olha que cara bacana, tu é do marketing. O marketing, se vier muito arrumadinho, já não confio. O marketing, quanto mais loucão, se tivesse até cabelo colorido, eu já confiava mais em ti. E daí ele me deixou à vontade, assim. E aí, que é isso? Começa com esse acolhimento, que a gente está comentando aqui das nossas experiências, esse acolhimento do tipo, que legal tu estar aqui, o que te traz para Polônia, o que te traz para Romênia. Só que depois do acolhimento, que é o sorrisinho, e sorrisinho não põe mesa, eles te entregam mesmo a planilha. Eles te marcam reuniões. Ou seja, eu recebi de várias embaixadas, tá aqui, ó, essas 150 empresas, todas é uma planilha que a gente já tem, autorização para passar os contatos, para ativar, para conectar, e claro, né, daí depois tu faz teu trabalho, né? Eles não vão te vender, ó, eu digo o seguinte, eu já vendi 4 projetos de comunicação aqui, e já atendi, tá aqui o dinheiro. Então, aí é normal da questão do empresário, né? Aí depois ele tem que fazer por conta, né, por merecer. Mas o ponto que eu acho que vale a pena lembrar aqui, e que é um pouco quase que um pouquinho de resumo do que a gente falou até agora, é que não é esse bicho de 7 cabeças. Isso. A gente já falou de facilidades, a gente falou de possibilidades de conseguir recurso quando não tem, de facilitar a questão de tributação, de que vai ajudar na tua gestão. Ninguém está dizendo que é fácil, mas não é bicho de 7 cabeças. E a gente falou aqui por enquanto disso, e tem as estruturas que prestam apoio também, né? Tu citou aqui no início da conversa aqui a Apex, que te auxiliou bastante, que é uma estrutura importante. A gente tem a própria Invest RS, que faz um trabalho também importante nesse sentido. A gente tem estruturas do governo como o Sport RS, que também faz isso. A gente tem várias, o Sebrae às vezes apoia, dependendo do caso, as menores, né, nisso. Então, tem várias estruturas que podem auxiliar nessa caminhada, né? E que se for uma coisa bem pensada, bem planejada e bem organizada, tem toda a chance de virar um sucesso. Né? Então... Tu falou da Apex, que eu lembrei de uma coisa. A Apex foi a que desbloqueou. Tu vê como tudo é empurrãozinho e todo mundo cumpre o seu papel, né? Tudo é uma pecinha de um grande quebra-cabeça. A Apex foi a que me apresentou ao mundo das embaixadas. Eu não tive essa genialidade, eu não sou esse gênio, eu gostaria de ser. Mas não foi assim, ó, cara, só um pouquinho. Será que as embaixadas... Eu achava, Fabrício, que embaixada, João, era uma coisa meio que inacessível. Eu só vou na embaixada se eu perder meu passaporte lá fora, ou se fizer alguma confusão, ou asilo político, sei lá o que, aquelas coisas do tipo... Eu não imaginava que um cidadão comum, como eu me sinto, chegar lá e ser acolhido. A Apex falou assim, ó, Rodrigo, tá aqui o contato de embaixadas, e eu,
Mas eu vou chamar a embaixada e ela desbloqueou um caminho importante para mim. Porque é importante conhecer justamente, porque a embaixada, claro, tem dentro da estrutura uma série de serviços, né? Tem também a parte... Também dá para ir se perder o passaporte. Tem a representação institucional, tem a parte do salvar lá o cidadão que perdeu o passaporte, e tem, eu não sou diplomata, mas estou falando pelo que eu conheço também da interação que eu tive, e tem a parte comercial da embaixada, né? Que faz todo esse trabalho. Então, obviamente, é uma estrutura que está aí à disposição também do exportador. Não é a única, e não deve ser a única, mas é mais uma estrutura que pode auxiliar nessa jornada aí do caminho da exportação. Fabrício, e tu vê assim, alguns setores que tu podia destacar que talvez tenha mais potencial hoje na economia brasileira, em especial a gaúcha, para ser exportada hoje? Sim, é difícil aqui, eu não quero correr o risco de esquecer algum, né, João? Então, a gente sempre, quando fala, a gente acaba não mencionando todos, daí tem alguém que vai dizer, mas e aquele setor que tu não falou e tal? Então, eu não quero correr o risco de esquecer, eu acho que a gente tem muitos setores que têm potencial. O setor de serviços, obviamente, é um que está aqui, a prova viva, que tem um potencial e está funcionando e já andando. Mas eu não tenho dúvida que o setor de alimentos é um setor que está, obviamente, sempre com potencial, e sobretudo aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um potencial agrícola enorme aqui, 70% do PIB do estado está calcado em cima da agricultura, né, do agronegócio. Então é óbvio, evidente que a gente tem um potencial agrícola aqui. Não falo só dos grãos, falo dos produtos com valor agregado, né, que a gente produz e pode produzir aqui. E o mundo está sempre olhando para alimentação, para produtos, sejam eles de nicho ou não. Né? Segurança alimentar é um assunto que hoje as pessoas talvez não falem muito, mas é um assunto extremamente importante, né? Segurança alimentar, hoje nas grandes rodas aí de discussões e preocupações globais, é um assunto que vem sendo tratado, e o Rio Grande do Sul tem capacidade, inclusive, para isso, né? A gente tem apoiado bastante o IRGA aí na questão da exportação do arroz e etc., mas não só o arroz, entre outros produtos. Produtos aí da economia verde, por exemplo, que tem estão tendo uma grande aceitação e um grande mercado aí fora, né? Tudo que for verde, tudo que for bio, etc., obviamente tem um apetite muito grande no exterior. Então, assim, eu acho que a gente tem vários setores, mas se eu pudesse não estender muito aqui a lista, falar dos vinculados à alimentação, agronegócio e ao que é de bio, green, economia de circular, de reaproveitamento, de reuso, etc., eu não tenho dúvida que são mercados que lá fora estão sempre olhando com muita atenção e com um certo apetite aí para esse tipo de produto. Rodrigo, como é que tu vê essa questão, tipo, tu vai começar a exportar, seja um produto ou um serviço, e como é que tu pode, essa questão da propriedade intelectual, como se proteger quando tu tá pensando daqui a pouco em exportar e daqui a pouco tu perdeu um ativo que tu tinhas? Na verdade, quando a gente fala de propriedade intelectual, é bom lembrar que o Brasil, ele assinou quando a gente fala de questão, principalmente de marcas, né, que é a parte que eu atuo mais, se não me engano, tipo um tratado de Paris, é o termo, um acordo de Paris, que quando tu registra a marca no Brasil, tu pode pedir, né, se é que tu vai contratar uma empresa para fazê-lo, ou tu pode fazer por conta, dá para ir, né, no INPI fazer, e aí tu vai colocar dentro dessas atribuições se essa marca vai estar dentro do acordo de Paris. Isso tem pontos positivos e negativos, por isso que é bom, João, nesse caso, a gente está falando aqui de coisas sérias, né, que quanto mais estruturado, melhor. Ninguém está falando aqui de coisas, né, para entrar hoje e ganhar dinheiro amanhã. Ninguém está aqui e fique rico amanhã, né, sair do mais absoluto zero e hoje sou milionário, ter aqui uma Ferrari. A gente está falando de um trabalho estruturado, de base, que pode demorar, mas quando vem bem. Por que eu fiz essa pequena introdução? Porque eu acredito que a contratação de uma empresa especializada, quando a gente fala de registro de marca, é fundamental. Porque ela vai analisar previamente, antes, também, o que já tem, o que já foi feito. É uma assessoria muito mais jurídica do que publicitária. Então, quando começa aí nessa área, eu falo assim, cara, olha só, quando a gente fala de propriedade, a gente está falando de uma situação que incorre a outros fatores, tem um outro terceiro que também pode querer que a propriedade seja, né, vinculada a ele. Por isso que tem aqui em Porto Alegre, de novo, né, diversos profissionais, escritórios muito qualificados, com experiência no exterior, para contribuir nisso. Né? Porque eu tenho uma marca registrada aqui. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma marca aqui que um dia eu estava no Egito e encontrei a marca da Docile. Desculpa se você já falou, né, um outro concorrente patrocinador. Mas aí daqui a pouco isso, a Docile é registrada aqui. Né? E Docile vai saber, quando está registrado ou não pode ter no Egito. É uma das coisas mais frustrantes para um empresário, para uma empresa,
Porque um dos grandes ativos, imagina se alguém aparece assim, ó, papo certo não pode usar. A gente já fez registro da marca também, já. É outra situação, entendeu? Aí tu pensa, puta, mas era o nome que batia com o que tu queria, porque papo é um nome leve, certo, tem a ver com eficiência, tu tá falando dessa marca há tantos anos. Cara, tem que ser muito forte para acordar no dia seguinte, trocar a marca e ir para frente. É um baque pro empresário. Por isso, e como é uma coisa negligenciada. Por isso, muito boa a tua pergunta, João. É muito negligenciado. A pessoa trata, é como se estivesse lá na tua casa, pintando a tua casa, cortando a graminha e não é tua. Tu não tem a escritura, tu não tem o contrato de compra e venda, e tu tá lá investindo, botando ar-condicionado, vidro, e não é nem tua. Tem que ser tua marca. Uma vez eu ouvi um grande empresário, um grande empreendedor falando sobre a marca, estava falando para os seus colaboradores, e ele disse, o nosso bem mais precioso aqui é a marca, é o nosso nome. Porque se amanhã pegar fogo aqui na fábrica, eu vou arrumar dinheiro, vou atrás de empréstimo, vou atrás do banco, vou comprar as máquinas, e nós vamos montar a fábrica de novo e nós vamos continuar vendendo. Agora, se a gente estragar a nossa marca, se a gente der um jeito de ou perder a marca, como estava falando aqui agora, ou ter algum problema com a nossa marca de imagem, Não tem o que fazer. aí não tenho, vou ficar com a fábrica aqui, não tenho para quem vender, não tenho mais produto, não tenho mais nada. Então, realmente é um assunto muito importante, seja para o mercado interno, para exportação, a marca tem que ser muito bem cuidada e muito bem tratada, enfim, com tudo isso que já foi É dito uma propriedade, né? E como toda propriedade que vocês têm um documento dela. É o teu carro, tu tem um documento que diz que é teu. O terreno que tem diz que é teu. Então a propriedade, ela é tua. Um produto que tu comprou, tu tem a nota fiscal. Agora, aí a marca que sai nesse nível de subjetividade, abstrato, não é. Também é um ativo. É muito complexo. Se eu colocar um negocinho que é quase um M ou não é, mas aí tem a lei, aí vai ter peritos, aí vão analisar o quanto é parecido ou não é. Por mais que haja, mas muita coisa na lei, inclusive, é abstrata. O quanto eu te ofendi, o quão ofendido tu ficou, o quanto eu te humilhei. Então, muita coisa é abstrata. E a marca é. Mas não é porque é abstrato que não tenha por que não ter um cuidado e um carinho e um investimento num bem muito importante que é o teu, como tu mesmo relatou. Inclusive, a gente sabe de marcas como Apple, por exemplo, pega marcas como o próprio McDonald's ou Nike, onde a marca é mais valiosa que todos os patrimônios, que todos os caminhões, que todas as plantas fabris, que todas as lojas. A marca vale mais. Não é que o resto aqui não vale. E tem essa que nem planta tem, só tem a marca e Exa- o projeto e contrata para fazer. Exatamente. Fabrício, e tem alguns acordos comerciais que podem facilitar ou baratear esse processo de exportação? Não tenho dúvida, tem muitos acordos e, aliás, agora voltou muito, né? Talvez até alguns meses atrás as pessoas não davam muita atenção para isso, mas com essas novas movimentações geopolíticas globais aí, o pessoal começou a olhar de novo para Mercosul, para acordos que o Mercosul tem com determinados países, acordo União Europeia-Mercosul, que estava meio demorando para ser e agora, né, parece que talvez tome uma nova velocidade. Canadá, que tu falou que tem empresa, eu tive no Canadá uns 30 dias atrás, num evento da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, justamente porque o Canadá agora, o Canadá sofreu brutalmente, assim como o Brasil, com as tarifas impostas pelos Estados Unidos. Era um mercado que o Canadá exportava até ontem, 70% da exportação do Canadá era para os Estados Unidos. Por proximidade, por facilidade, por língua, por, enfim, N fatores, né? E simplesmente, do dia para a noite, eles sofreram também restrições e tiveram que buscar novos parceiros, né? E entre os novos parceiros está a América do Sul. Então, eu estive lá, eu estava o embaixador lá, inclusive, o pessoal todo participando desse encontro e estão acelerando o acordo de livre comércio entre o Canadá e o Mercosul para facilitar justamente o trânsito das mercadorias e ter algum tipo de benefício fiscal. Então, sim, existem acordos entre o Mercosul, né, acordos de blocos econômicos, no caso Mercosul, por exemplo, e União Europeia, que está sendo feito, acordo Mercosul e Canadá, como eu mencionei aqui, entre outros acordos que tem, e tem acordos bilaterais, que são do Brasil com algum outro país especificamente. E tem vários. Então, mas os acordos, eles também, dentro dos acordos, às vezes eles versam sobre itens e produtos e setores específicos, né? Então, a resposta é sim, existem muitos acordos que estão vigentes sobre exportações de produtos do Brasil para muitos países do mundo.
mas é importante se informar e ir atrás daí do produto que exatamente a empresa produz e saber em qual acordo que ele se enquadra, porque existem vários acordos, como eu disse, vigentes, e dentro dos acordos tem peculiaridades e eventualmente restrições para determinados tipos de produtos. Então, sim, existem, mas assim não tem como nominar aqui quais são exatamente, porque são muitas peculiaridades em cada acordo e cada tratado. Bom, vocês já falaram de alguns cuidados que o empresário deve ter para poder pensar em exportar um serviço ou um produto, mas de repente teria algum erro assim, que vocês já vivenciaram ou já viram assim, que ocorre muito comum quando alguém está pensando em exportar e diz, bah, o cara tu tá vendo aquele empresário, ele está cometendo um erro que já viu acontecer várias vezes e está fazendo a mesma coisa agora. Tem algum ponto que vocês destacariam mais comum quando alguém está pensando em exportar um serviço ou produto? Olha, eu, ainda bem, né, nesses movimentos que eu tenho feito, eles são movimentos muito, vamos dizer assim, pequenos, perto do volume da minha empresa. Então, eu não estou, digamos assim, me permitindo cometer grandes erros, porque eu não estou fazendo nem grandes movimentações. Né? Então, como é que te machuca se tu tá em casa, né? Então, assim, como é que te machuca se tu tá só andando? Né? Eu acredito, pelo menos na minha forma como ser empresário, eu acho que isso o Fabrício vai ter muito mais propriedade para trazer, porque, de novo, né, ele que tem relação com diversos e eu tenho com a nossa empresa, eu gosto de fazer isso, uma coisa pessoal, mas né, se alguma pessoa se conectar com isso, pode tomar para si também, a questão dos movimentos mais leves, mais lentos e tranquilos do que o aporte do botar um monte para ver se dá, sabe? Eu sou muito otimista, que nem o Fabrício, e que nem tu, João, claro, se não ia ter tudo que tem, não, né, não foi com pessimismo que tu criou as coisas, mas eu gosto de ser o otimismo com ressalvas, porque por trás de cada pessoa que quebrou, teve uma que disse, não tem como dar errado, né? Não tem como não virem aqui, eu tô no meio da freeway, vão parar para pegar o meu pão, eu tenho que, né? Tô na primeira da Estrada do Mar aqui, vão parar pro meu caldo de cana, e não pararam. Mas como é que não vai ter gente aqui? E não teve. Mas como é que... E não rolou. Então, eu acredito, e quando a gente fala de investimento que já é pesado aqui, quando tu faz os 5 vezes, isso pode quebrar uma empresa. Então, a gente não quer colocar o boi de geografia, muito pelo contrário, a gente está o tempo todo aqui falando, incentivando, mas tratar isso com um certo nível de responsabilidade e não ficar assim, ó, se deu certo aqui em Porto Alegre, lá em Paris não tem como dar errado, né? Pô, Deus bombou aqui, não tem como não bombar lá. Lá o pessoal tem muito mais dinheiro, lá passa muito mais gente na frente do que passa na minha loja aqui. Eu vou aportar isso aqui, é azar que o euro tá tanto, vai voltar. E aí pega o terreno de não sei quem, falando do pequeno, né, o médio, e pega uma economia ali que não tem e deposita lá, e aí uma frustração e uma quebrada em euro, é uma quebrada muito mais difícil de tu voltar do que a quebrada em real, que já deve ser muito dolorida, né? Então eu vejo esse tipo de erro que poderia ser cometido, do aporte, digamos, não vou te chamar de responsável, mas esse a mais do que tu tem capacidade de... Tu nunca vai me ouvir dizer, João, te lembra porque fui lá no teu programa, acabei quebrando. Não tem como, porque o meu investimento, ele já não tem como quebrar, entendeu? Porque ele já está no meu caso, ele já está numa vertical da inovação. O que é inovação na prática? A inovação é algo que tu tá permitindo dar errado. Né? E ela está naquele setor ali, ó, se der errado, ninguém morre. E eu acredito que esse é um cuidado importante, na minha opinião, além de, na área do serviço, buscar ter uma pessoa lá. Lembrando, só para lembrar os empreendedores de que ter uma pessoa lá nem significa ter um custo fixo em euro. A pessoa lá pode ser um sócio teu com percentual, que já tem o emprego dela e que está fazendo nas horas vagas do final de semana. Então ter alguém lá não quer dizer ter alguém lá todo dia 5 pagando. É ter alguém que também comprou a ideia do projeto contigo. Excelente, tudo que foi dito aqui eu concordo, mas com relação a gente falou no início aqui do programa sobre planejamento, né? Eu acho que quanto mais o movimento de exportação for planejado, e eu concordo que eu sou um apaixonado por exportação, acho que o Rio Grande do Sul tem o DNA exportador, o Rio Grande do Sul tem
é o segundo, talvez o segundo maior estado em número de empresas exportadoras, só perde para São Paulo. Não estou falando em volume, estou falando em número de empresas exportadoras. Então a gente obviamente eu adoro exportação e sou um incentivador da exportação. Mas eu acho que o planejamento ele é muito importante, porque a exportação, eu costumo dizer assim, as coisas podem dar muito certo se estiverem bem planejadas ou podem dar muito errado se estiverem mal planejadas, né? Isso vai desde uma legislação, uma barreira não tarifária, uma autorização que tu precisa ter, um documento que precisa acompanhar a carga, né? Uma embalagem que precisa mencionar uma frasezinha ali, que se não tiver a frase, tu não desembarca lá. E qualquer erro pequenininho desses, ele pode te acarretar um prejuízo financeiro bastante grande, né? Porque, como eu estava dizendo, aqui dentro do nosso país ou dentro do nosso estado, se tu manda lá um caminhão de um produto para uma outra cidade e dá um problema, no limite tu manda o cara voltar e resolve ali e está tudo resolvido. Quando tu estufa um container na tua fábrica e manda esse container para o outro lado do mundo, tu começa a envolver custos e riscos que podem rapidamente se tornar bem grandes. Né? Um container hoje, se chega um container lá no destino e por algum motivo tu esqueceu que faltava um documento, uma aprovação ou umas letrinhas na embalagem que tu talvez deixou passar por algum descuido, o container ele não vai ser liberado para entrar naquele país. E só o custo de tu manter aquele container no porto lá, enquanto tu resolve essa bronca, é brutal. São milhares de dólares por dia. Né? Então precisa ter muito planejamento e precisa ter muito cuidado antes de exportar. A exportação não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é com essa mentalidade que a gente gostaria que o exportador fosse. Tipo, vou exportar para resolver meu problema, vou exportar para ficar milionário, agora o dólar está tanto, eu vou exportar. Não, o caminho da exportação é um caminho excelente, que a gente incentiva muito, que pode ser feito de maneira segura, se tiver planejamento, se tiver cuidado e se tiver, assim, os passos forem seguidos de acordo com N manuais aí que existem já de exportação. Então, os erros mais comuns, para responder a tua pergunta, eu acho que é isso. É falta de planejamento e não considerar barreiras não tarifárias, alguma documentação que esqueceu, alguma embalagem que não teve adaptação adequada, e aí é como acaba acontecendo de gerar um custo enorme e que daqui a pouco daí a pessoa desiste da exportação, como a gente estava falando agora, por um detalhe que poderia ter sido visto antes. Bom, pessoal, o programa passou voando, como sempre, né? Acho que conseguiu se aprofundar num tema importante para quem está pensando em exportar. Então, queria agradecer a vocês pelos ótimos esclarecimentos e, com certeza, convidar vocês para um outro programa. Tem muito assunto que ficou ainda para a gente conversar. E também agradecer a nossa qualificada audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau!